Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqueles que já estão aqui conectados, os que irão se conectar posteriormente. Que essa paz, que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre, e que nós tenhamos mais uma excelente noite de bastante aprendizado em torno da doutrina espírita, sempre clara, precisa, concisa, capaz de encarar a razão, frente a frente em todas as épocas da humanidade. É uma alegria receber a todos aqui, todas as terças-feiras, nesse mesmo horário. Nós temos as transmissões ao vivo das nossas palestras online, e nós pedimos para quem está por aí, já conectado conosco, que façam o compartilhamento, que enviem os seus comentários, para que a gente possa interagir. É sempre muito gostoso, muito gratificante
receber as mensagens de todos que estão aqui conectados conosco. Antes de nós iniciarmos a nossa palestra da noite, que será apresentada pelo José Roberto Ribeiro, que já está aqui no estúdio aguardando a entrada, né, para conversar conosco, eu gostaria de convidar todos. Hoje nós tivemos uma notícia, assim, não muito agradável, com relação à parte financeira, né, a parte da nossa creche lá do Jardim das Hortênsias, porque hoje foi decidido o rateio das destinações de imposto de renda, e o valor, esse ano, ele deu uma boa caída. E nós estamos aproveitando para iniciar uma campanha para que as pessoas cadastrem a doação automática da Nota Fiscal Paulista. A doação automática da Nota Fiscal Paulista nos ajuda muito, ajuda todas as entidades, é muito simples de fazer. Muitas pessoas abandonaram o sistema em virtude do valor, se tornou muito irrisório o retorno, né, para a pessoa física, mas para as entidades é um valor assim que ajuda muito. O cálculo é feito de uma maneira diferente, e aí toda vez que a pessoa coloca o CPF, automaticamente aquele retorno que ela teria é destinado para uma instituição de caridade, que pode ser a instituição que a pessoa mais se afiniza, mais gosta, mais fiscaliza, mais participa, enfim. E nós estamos, então, iniciando essa campanha para que nós possamos captar mais doadores da Nota Fiscal Paulista. E tem um detalhe também, que a pessoa, quando ela faz a doação, ela não abre mão dos sorteios, que são valores substanciais. Ela abre mão apenas dos créditos, e os créditos vão para a entidade filantrópica de sua preferência, tá? Divulgue entre os seus familiares. Resolveu fazer, tem dificuldade, eu vou até a casa da pessoa, a pessoa vai lá na sociedade, no Mestre Jesus, a gente liga o computador lá, faz, e essa atitude irá ajudar muito a manter esse trabalho muito importante nosso lá no Jardim das Hortênsias, tá bom? Com a nossa creche azul. Desde já, o nosso muito obrigado em nome do Roberto, de toda a nossa diretoria da nossa casa, tá bom? Eu agora vou começar a dividir tela com o nosso grande amigo José Roberto. Zé Roberto, seja muito bem-vindo, pessoal. O Zé já esteve presencialmente lá no Mestre Jesus, contou uma história lá que eu guardei, já estava até conversando com ele em off aqui, já contei em várias palestras minhas, e foi muito bom recebê-lo. Aí nós aproveitamos e fizemos o convite para ele estar online conosco. E, graças a Deus, acertou, está aqui presente, e nós te recebemos com esse grande abraço fraternal, Zé Roberto. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite ao Edu, mais uma vez. É sempre uma honra, né, estar perto, próximo dessa entidade maravilhosa que é o Mestre Jesus, e é um prazer poder estar aqui. Legal, Zé. Seja muito bem-vindo. Você vai falar de um tema que quase a gente não fala, né, na Casa Espírita, né? Todos nós já sabemos perdoar, viu, Zé? Você vai, para que você vai falar desse tema? É tão fácil perdoar, Zé? Antes fosse, né? Então, às vezes a pessoa vê o tema, né, Zé Roberto? Fala assim, de novo vai falar do perdão das ofensas, né? Eu não tenho inimigo, eu perdoo fácil, né? Aí vira a esquina, já arruma uma encrenca lá no trânsito, já arruma um inimigo ali gratuito. Até as provas da vida chegarem, né? Ou lembra daquela pessoa que às vezes fez uma coisa para ela lá, 30, 40, 50 anos, e guarda aquela mágoa, né? Segurando aquela brasa de carvão quente na própria mão, fica doente depois, não sabe por que ficou doente, né? Então, é um tema que sempre vem muito a calhar, viu? Você foi muito feliz na escolha do seu tema, e que a gente possa aproveitar bastante, né? E, com a sua permissão, Zé Roberto, antes, né, do nosso trabalho, a gente sempre faz a prece, e a gente, né, convida todos para que, às vezes tem alguém necessitado, alguém precisando de uma oração. Gente, a união nossa aqui de pensamentos e corações, ela alcança distâncias imensuráveis, né?
a gente não faz nem ideia da força que tem a nossa oração. Então, que a gente possa levar o pensamento, lembrar do nome dessas pessoas agora na nossa prece de abertura. E com certeza, esses irmãos irão receber o lenitivo necessário, tá bom? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sempre em agradecimento por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, onde juntos podemos também vibrar para tantos irmãos necessitados, para o nosso planeta, né, para o nosso planeta Terra, que passa aí por tantas dificuldades, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelos nossos familiares, no nosso local de trabalho, enfim, que possamos unidos com essa intenção do bem, do amor, e que toda essa nossa união de pensamentos e corações em torno de coisas boas possa levar a todos aqueles irmãos necessitados o lenitivo necessário. Que a espiritualidade maior possa auxiliar, inspirar o nosso irmão José Roberto em sua palestra, que os mentores da casa, o protetor espiritual do nosso irmão possa auxiliar, estar ao seu lado nesses momentos. E nós vamos agradecer ao Pai com a oração que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Como o Pai Nosso diz, né, Zé Alberto? A gente pede tanto perdão, né, para Deus, né? E será que a gente está preparado para perdoar? Será que a gente perdoa? Né? Exatamente. Aí é o tema, a importância do tema de hoje. Seja muito feliz, eu vou ficar aqui interagindo com as pessoas. Qualquer problema, nós estamos aqui, estamos juntos, tá bom? Boa palestra. Então. Obrigado, Edu. Estou muito feliz em recebê-lo. Boa noite, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus possa estar e aquecer os nossos corações nesta noite de terça-feira. É sempre maravilhoso quando podemos nos reunir para falar em nome do Mestre e que possamos, então, neste momento, sentir a presença de toda a espiritualidade amiga, sentir o abraço carinhoso dos nossos mentores, das nossas mentoras espirituais, porque muitas vezes, durante a correria do dia a dia, correria da semana, nós esquecemos que temos esses caros amigos sempre nos amparando, sempre nos orientando. E aí, então, precisamos abrir a nossa mente todos os dias para poder receber essas energias, essas intuições do alto. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo intitulado Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Vamos falar bastante do item 14, que seria, né, perdão das ofensas. Mas antes de nós avançarmos sobre o perdão, é interessante a gente pensar o que significa bem-aventurados. O que seria um espírito bem-aventurados, certo? Um espírito bem-aventurado. Na verdade, um espírito bem-aventurado é aquele espírito que, por esforço próprio, aquele espírito que, em busca de uma transformação moral, conseguiu alcançar, né, um certo nível de progresso moral. E assim, um espírito já que pode vivenciar essa situação é um espírito que já consegue enxergar a felicidade futura, entender de maneira mais precisa o que é esse plano onde nós vivemos, o que é o planeta Terra, né, no nosso caso, a crosta, a área dos encarnados. Então, é importante a gente compreender isso,
Porque essa transformação, esse esforço, ele representa a própria candeia viva que Jesus nos mostrou e nos demonstrou, na verdade. Mas, entrando propriamente no capítulo, lá no item 14, vai vir aquela passagem da Bíblia, onde Pedro, ali conversando com Jesus, ele pergunta: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E será que seriam 7 vezes? E Jesus vai responder, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Chico Xavier, né? Nosso querido Chico, nas suas descontrações, ele dizia: é 70 vezes 7 vezes cada pecado. Ou seja, tanto Jesus quanto Chico nos ensinou que, na verdade, não existe limite para o perdão, certo? Não existe limite para quantas vezes temos que relevar aquilo que o nosso irmão faz. E quando nós falamos isso, na nossa sociedade atual, isso é um choque. Como eu devo relevar aquele irmão que erra comigo, do meu ponto de vista, diversas vezes? E isso nós estamos aqui falando de coisas mais básicas. Quando são coisas mais sérias, por exemplo, um homicídio ou algo nesse nível, como perdoar? E aí a gente avança para entender o conceito do próprio título, que ele vai dizer: bem-aventurado aqueles espíritos que são misericordiosos. Então, o que seria um espírito misericordioso? A misericórdia, por assim dizer, ela é um atributo daquele espírito que já conseguiu esse progresso moral. O espírito que compreende que, que somos todos irmãos e somos todos falhos e que estamos todos juntos aqui neste lugar para evoluir. Isto não é muito fácil de compreender, porque se perguntarmos, em geral, para as pessoas: você é misericordioso? As pessoas vão dizer que sim. Falar: não, eu não tenho nada contra ninguém. E mesmo aquele que eu tenho, eu tento esquecer. Mas será que realmente, né? Por quê? O misericordioso é aquela pessoa que no seu dia a dia vem desenvolvendo outros atributos, né? Como a doçura, como a irmandade, como sentimentos de paciência. É aquele espírito que vem lutando, né? Para desenvolver essas coisas boas que elevam o espírito. E dentre desses subatributos da misericórdia, talvez um dos mais importantes, se não for o mais importante, é o atributo do perdão, né? E quando eu uso o termo atributo, eu estou dizendo no sentido de ter capacidade de perdoar. Porque o perdão é algo em si, mas desenvolver a capacidade de realmente perdoar o irmão ou o próximo, perdoar aquele que erra com a gente de maneira profunda, isto é algo mais difícil, né? O Haroldo Dutra, esse grande nome do espiritismo, né, que também é um juiz, um neurocientista, ele nos ensina que, em geral, a nossa sociedade ela faz uma confusão quando se trata de perdão. Por quê? Nós confundimos o que é justiça divina e o que é justiça dos homens, né? E aí existe a justiça de Deus, é aquela justiça baseada no amor, né? Eu perdoo porque eu amo, eu perdoo porque eu compreendo a fragilidade do meu próximo. Então vamos lá, só para a gente compreender, né? Eu gosto de dar um exemplo que eu acho muito apropriado para esse tema. Então imagine que você é uma mãe, porque eu acredito que o amor de mãe é o amor mais próximo, né, do amor do Cristo que nós temos aqui na Terra. O amor de mãe por um filho, do pai também, mas o amor de mãe, ele é um amor gigante. Então imagina que uma mãe queira muito um celular, pode ser um iPhone ou qualquer outro celular, e ela luta para ter esse celular.
E aí ela chega em casa depois de muita luta, né, de muito trabalho, ela chega todo feliz com esse seu celular e vai mostrar para a família. Só que ela deixa o seu celular ali no lugar um pouco descuidado e vem lá o filhinho de 5 anos de idade, também quer ver o celular. Ele puxa o celular, cai no chão, quebra a tela. O celular fica impossível de usar naquele momento. O que vai acontecer com essa mãe? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós somos seres emocionais. E quando somos submetidos a estas questões do dia a dia, a emoção vem à tona. A mãe, neste momento que o celular quebra, ela fica possessa, ela fica muito brava. Talvez até com vontade de pegar o filho, dar um beliscão, fazer alguma coisa, mas não pode. Nós sabemos que não pode fazer isso, mas talvez. Mas o que vai acontecer? Depois, passado um tempo, ela começa a voltar a si. Talvez ela vai pensar, nossa, mas ele é apenas uma criança. Eu que deixei o celular ali onde não devia. No dia seguinte, ela vai levar o celular em algum lugar, vai arrumar esse celular. No outro dia, o celular vai estar pronto. Ela não vai mais lembrar, daqui a um tempo, que a criança derrubou o celular. A não ser como aprendizado, para não deixar o celular no mesmo lugar de novo, próximo da criança. Eu espero que as mães, ao acontecer isso, não façam a seguinte coisa. Imagina o filho lá com 30 anos de idade, o filho indo casar, e o filho chega e fala, mãe, eu quero a sua bênção. E a mãe fala assim, eu te dou a bênção, mas você lembra o que você fez quando você tinha 5 anos de idade? Você quebrou o meu celular. Evidentemente que as mães não vão fazer isso, né? As mães vão imediatamente perdoar o filho. É assim que acontece. O amor de mãe é um amor gigante. Chico Xavier, né, quando foi perguntado, o Chico fazia um trabalho nas penitenciárias. E aí alguém perguntou para o Chico, Chico, lá nas penitenciárias, quando você ia na penitenciária, você via muito espírito trevoso, você via muita coisa desse tipo? O Chico, não. A única coisa que eu via lá, o que eu mais via eram mães. Mães levando todo o seu amor, não importa a situação do filho. Ou seja, por que eu estou falando de mães? Porque o amor de mãe é o amor que é capaz de perdoar verdadeiramente os seus filhos. E aí eu pergunto, se uma mãe é capaz de estender o amor ao filho, e se nós deveríamos nos comportar em relação ao nosso irmão, ao nosso próximo, como a mãe se comporta em relação aos filhos, realmente perdoando, realmente esquecendo os erros, por que nós não conseguimos fazer isso de maneira mais geral? Por que nós não conseguimos fazer isso com os nossos irmãos? Porque quando alguém erra com a gente, nós guardamos isso por tanto tempo no coração, certo? Por que nós caminhamos? E aí nós vamos entender que outro atributo derivado da misericórdia, né, poderia ser, talvez, muitos não consideram assim, mas é a indulgência. Por que derivado? Na verdade, é derivado não exatamente da misericórdia, mas derivado de uma questão de progresso moral do espírito. A indulgência é aquela capacidade que nós temos de perdoar o próximo, de nos doar, de antever o erro do próximo e ajudá-lo, ao invés de julgá-lo, né? Ao invés de condená-lo, ao invés de guardar em nossos corações aquele peso, né, que podemos carregar por muito tempo. E aí, seguindo nesta questão, nessa nossa incapacidade ainda, né, de perdoar, a gente pode refletir esta questão sobre o que seria a justiça divina ou a justiça humana, né, a justiça dos homens. O grande problema da nossa falta de indulgência é que nós ainda, nas diversas situações de nossa vida, nos comportamos como justiceiros, certo? É aquela, desde as relações familiares.
por exemplo, muitas vezes dois irmãos, um irmão comete um erro, a mãe vai lá, repreende, o outro irmão fica bravo porque a mãe não puniu o suficiente. Tem uma história muito interessante, a história do Haroldo Dutra também, porque ele é juiz, foi, né? Não sei se ele está exercendo a função neste momento, mas ele conta o seguinte, que quando ele julgou o primeiro caso de homicídio, para ele foi o fim do mundo. Como ele, um espírita, caminhando nesta linha, poderia condenar alguém à prisão, né? Então, para ele, isso não foi fácil. Mas aí ele diz o seguinte, né? Depois do que aconteceu o julgamento, ele deu a sentença e condenou o homicida a uma pena máxima. E aí uma das mães, a mãe da pessoa que foi assassinada, veio conversar com ele, né? E falou assim para ele, falou, olha, você condenou, eu queria justiça. Você condenou o criminoso a 30 anos, mas eu acho pouco. E ele falou o seguinte para ela, falou, olha, eu cumpri o que está na lei dos homens, mas eu entendo a sua dor e eu te acolho neste momento no que eu puder. Mas e aquela pessoa que foi condenada? Foi justo aquilo? Aí ele, refletindo, ele disse o seguinte, aquela pessoa que foi condenada era o 16º homicídio dele. E ele foi condenado. E não precisa existir um desejo de o seguinte, ó, ele tem que morrer na cadeia, ele tem que ser condenado a 150 anos, a 200 anos. Não é isso. O que é a verdadeira justiça? O Haroldo diz o seguinte, imagine uma pessoa que tenha uma doença contagiosa, uma doença muito séria, contagiosa, está em estado terminal. O que os médicos ou os enfermeiros vão fazer no caso desta pessoa? Vão ter que isolar a pessoa. Mas isolar por quê? Porque é uma medida necessária tanto para proteger a pessoa dos demais ambientes que podem ainda prejudicar muito mais a situação dela, quanto isolar, né, para proteger as outras pessoas que não sofram a consequência daquilo. Então, nós, quando temos que aplicar a justiça, nós temos que ser um pouco como esses médicos. O Haroldo, ele compreendeu que, ao decretar os 30 anos de prisão de uma pessoa que já havia cometido vários suicídios, ele não estava cometendo uma injustiça, mas ele estava, sim, dentro da justiça dos homens, isolando aquela pessoa para que ela não pudesse fazer um mal maior. Mas o coração dele doeu por quê? Porque ele fez aquilo com misericórdia. Ele queria transformar aquela pessoa, se ele pudesse, de um momento para outro, para que ela se comprometesse a andar no caminho da luz e nunca mais cometesse um crime. E se isso fosse possível, ele poderia até soltá-la, o que dentro da justiça dos homens não é permitido. Mas seria essa a ideia. Então, quando você impõe a justiça, ela não pode ser com desejo de vingança. Que, no caso, pela dor da mãe, a mãe queria que o bandido sofresse, certo? Então, nós temos que ter esse ponto de amor, ponto de misericórdia, quando a gente tiver que lidar com as situações. Porque, pense bem, se o moço aí, ele foi isolado numa penitenciária, será que nós também não estamos isolados aqui na Terra, presos nas nossas diversas reencarnações, pelos erros que nós cometemos, pelas oportunidades que nós não aproveitamos frente ao universo, frente a toda a maravilha que nosso Deus nos deu, as oportunidades que Deus nos deu? Então, na verdade, é bem isso, né? Nós temos que aproveitar essas oportunidades. E aí tem uma outra coisa bem interessante. Pense o seguinte, antes de a gente encarnar aqui na Terra, antes de virmos para a nossa reencarnação,
É muito provável que nós passamos por algum lugar difícil, mas depois passamos por um posto de socorro. É provável que nós fomos levados por uma colônia espiritual, sentamos ali nessa colônia espiritual, conversamos, conhecemos o que Kardec vai nos explicar sobre a nossa família espiritual. E aí é importante para a gente compreender a nossa existência aqui na Terra, o que representa essa família espiritual para nós. Essa família é formada por espíritos amigos, espíritos irmãos, vários espíritos. Tanto quando Jesus, né, dizem, Jesus está lá nas suas tarefas, aí dizem, Jesus, sua mãe Maria quer falar com você. Jesus pergunta, mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Por que Jesus diz isso? Porque Maria era, sim, mãe de Jesus, mas ela também era um ser da família espiritual de Jesus. E nós, quando estamos lá no plano espiritual, é muito provável que nós estejamos numa escola, estejamos junto com os nossos mentores, e isso aparece em diversos livros do André Luiz, né, em diversas obras do André Luiz, lá em Ação e Reação, é muito legal isso que eu estou falando agora, mas você está lá no plano espiritual e provavelmente tem um espírito amigo lá, um espírito irmão do seu lado, e aí você olha para si e você fala assim, nossa, eu preciso voltar para me provar, né? Talvez para espiar, mas para me provar. Mas qual que é o problema que você mais identifica em você? Ah, é minha truculência, minha falta de paciência. Mas eu tô com medo de ir lá e falhar na minha prova. Eu preciso de alguém que me compreenda para ir junto comigo. Aí esse outro espírito do seu lado diz o seguinte para você, mas eu sou uma pessoa que aqui eu te compreendo, eu te ajudo, eu vou, lá eu vou te ajudar com essa sua prova. Só que eu tenho um problema, eu tenho um desequilíbrio numa área tal. Ah, não, mas eu te ajudo na sua área tal e você me ajuda na minha. Então há um combinado entre dois espíritos. E aí você fala, mas está certo, mas como que nós vamos lá? Ah, você vai na frente, eu vou como seu filho. Ou lá nós vamos nos encontrar, a espiritualidade vai nos ajudar, nós vamos ser marido e mulher, esposo e esposa. Então, por que eu estou falando isso? Porque aquela pessoa difícil que aparece na sua vida, muitas vezes, não estou generalizando, mas é aquela pessoa que você combinou lá no plano espiritual, que viria para estar com você na sua vida, para te ajudar a superar as suas imperfeições, para ajudar a superar as suas impaciências, a sua truculência, ou qualquer outro, o orgulho, a vaidade. Então, quando nós olhamos para a nossa família dentro da nossa casa, e eu vejo que eu tenho uma dificuldade com minha esposa, eu tenho uma dificuldade com o meu esposo, ou com meus filhos, ou com um amigo próximo, com um parente, com a mãe, eu preciso lembrar que aquela dificuldade que eu vejo naquela outra pessoa é exatamente o remédio que eu preciso para me curar. É o remédio que veio e eu vim com o comprometimento de amar aquela pessoa, de ajudar ela a avançar, de ajudar ela a evoluir do jeito que ela é. Ah, mas a minha esposa é muito impaciente, eu não aguento mais. Você escolheu vir para perdoar, para amar, para ser misericordioso. Quanto mais difícil a pessoa que está perto de você é, maior é a sua chance de transformação moral. Então, tem que olhar o próximo com amor, com luz, né? E aí, hoje, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Nesta linha da justiça que nós estamos falando, para quem é de Araraquara, eu moro na cidade de Araraquara, né? Para quem estiver assistindo essa palestra, hoje o poder público aqui foi demolir 3 casas, 2 casas, na verdade, né? E nessas casas moravam algumas pessoas em situação bem vulnerável, algumas que estavam em situação de rua, acabaram indo para essa casa,
E uma dessas pessoas em especial estava em situação de rua e foi para essa casa há 11 anos atrás. Faz 11 anos que eles moravam nessa casa. Só que o que aconteceu? A casa estava muito suja, teve diversos problemas, pegou fogo na casa, assim, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, né? Assim, não era um cenário apropriado para a pessoa sobreviver ali, mas eles estavam morando ali. E a partir de uma ação do setor público, né, foi retomada a posse das casas pelo município, e essas casas foram derrubadas hoje. E essas pessoas tiveram que sair da casa. E aí, evidentemente, que antes de sair da casa, elas foram oferecidas a elas a oportunidade de ir para um lugar, né? Não ficaram na rua, mas enfim. E eu, como uma pessoa clarividente, já tinha ido no local, já tinha visto o peso das energias do local. Mas o que eu quero dizer? Quando eu entrei na casa, hoje, um morador, que é esse morador de 11 anos, ele parou na minha frente e falou assim para mim: Meu Deus, o que você está fazendo comigo? Ele falou para mim, né? O que eu estava fazendo com ele, que eu estava tirando ele do lar dele. E aquilo doeu meu coração. Eu falei assim: meu Deus, será que eu estou sendo injusto? Eu não, né? Porque eu não tenho o poder de fazer isso. Quem estava fazendo isso era o município, estava tirando ele lá. Mas eu estava na frente ali também, né? Para provocar essa situação. Mas a ideia seria fazer eles saírem de lá, porque a situação era muito insalubre. Mas ele olha para mim e fala: por que você fez isso comigo? Por que você está me tirando daqui? E aí também tinha um cachorrinho em situação extremamente vulnerável. No começo, eu me senti assim, né? Falei, pô, será que estamos cometendo alguma injustiça? Mas depois, quando a gente percebeu que ao tirar ele de lá, a quantidade de coisas que tinha, a quantidade de lixo que tinha, a quantidade de escorpiões, ratos, a gente compreendeu que nem sempre a justiça, aquilo que a gente vai achar que é mais justo, está abertamente aos nossos olhos. Por vezes, a gente tem que mexer em certas feridas para corrigir. Mas qual que é a questão mais importante de tudo? E aí eu digo, quando a gente retirou essas pessoas daquele local e levou para outro lugar, a gente não queria deixar eles desabrigados. A gente não queria tirar a posse. Na verdade, a gente estava procurando uma forma de melhorar a situação deles. Uma forma de amor, aonde não parece que tinha amor, mas o desejo era não deixá-los naquela situação, porque eles iriam acabar vindo até ao desencarne se estivesse ali. Então, mesmo numa situação tão dura, existe a oportunidade de se fazer com amor. E aí a gente acabou encaminhando eles para uma clínica de tratamento, conseguiu convencê-los, alguns a irem para a clínica de tratamento. O cachorrinho foi encaminhado para uma clínica veterinária e depois para doação. Ou seja, a gente espera que com isso a vida melhore. Mas do ponto de vista da pessoa que está saindo de lá, que está perdendo a sua casa, mesmo naquela situação, talvez esteja sendo cometido uma grande injustiça, né? E aí cabe, com o tempo, a essa pessoa, ao compreender a mudança, buscar no fundo do coração dela a possibilidade de perdoar, de compreender que aquilo que ocorreu, no fundo, não era para o mal dela. Eu estou contando essa história porque é isso que ocorre no nosso dia a dia. Né? Muitas vezes nós vamos nos defrontar, por exemplo, com um chefe difícil, com um colega de trabalho na qual a gente não consegue nem suportar o respirar dele. E aí a gente precisa mudar a chave. A gente precisa tratar com amor. Entender se aquela pessoa está em necessidades. Entender se aquela pessoa difícil que Deus põe na minha vida realmente não é a prova que eu preciso. Eu tenho que olhar para mim, né? A semente que eu planto, ela
primeiro precisa florescer dentro do meu coração. Porque Jesus nos disse, né? Vós sois a luz do mundo. Só que a luz, ela tem que clarear. A luz, ela tem que transformar ali, ao menos começando por aqueles ambientes onde nós estamos. Então, não importa o que nós devemos fazer. Se tivermos que corrigir nosso filho, que possamos corrigir com amor. Se tivermos um problema com a esposa, que possamos ouvi-la mais. A esposa, se tiver com um problema com o marido, tem que compreender a situação dele. Se tiver a possibilidade de ouvir o próprio chefe, ouvir o colega de escola. Muitas vezes, nós, trabalhadores da seara espírita, estamos extremamente preocupados com aquelas pessoas que chegam ao centro espírita para receber algum tipo de atendimento, mas não olhamos a dor de um trabalhador que está ao nosso lado. Muitas vezes, ele está ali trabalhando, mas está precisando de um abraço. Então, o dom da misericórdia é estender este amor a todos. E a palavra perdão, na verdade, ela vem do latim, né, que é perdoare, ela significa, né, doar, mas doar além. Perdoare, doar mais do que eu posso. E quem nos exemplificou que pode ser assim foi o próprio Mestre Jesus. Jesus doou tudo que ele tinha e mais um pouco em pró da humanidade. E nós, muitas vezes, não conseguimos avançar um pouquinho dentro da nossa própria casa. Não conseguimos perdoar. Ou talvez, né, existe uma questão de extrema importância e que está na base dos adoecimentos dessa nossa geração, que são as fixações mentais. Por exemplo, tem pessoas que terminaram um relacionamento há 20 anos atrás. Já casaram, já tiveram filhos e até hoje pensa naquela outra pessoa. Até hoje não conseguiu esquecer. Até hoje, no fundo do coração, quer ver aquela pessoa se dar mal de alguma forma. Tem pessoas que, por muito pouco, levam outra pessoa na justiça e passa anos com aquele tormento, não dorme direito. E aí, a questão inicial, que poderia muitas vezes ser resolvida ali num diálogo, num acordo, se perde e se torna algo maior, uma disputa que, por vezes, atravessa a vida inteira. Então, assim, nós, se não estivermos atentos com nós mesmos, nós, ao longo da nossa vida, por uma necessidade íntima da nossa imperfeição, de ser justiceiros, a gente vai deixando de conversar com as pessoas, a gente vai deixando de amar, a gente vai criando essas fixações mentais, a gente vai construindo uma psicosfera sombria em nós mesmos. E essa psicosfera sombria, ela vai apagando a nossa luz. E ao apagar a nossa luz, qual que é o resultado disso? Depressão, ansiedade, doenças do corpo físico. A maioria delas tem resultado na nossa mente. Uma mente viciante nas nossas imperfeições. Então, o que eu deixo de mensagem hoje para todos nós, começando por mim? Nós precisamos realmente acender a luz do nosso coração. Nós precisamos compreender que esse plano que Jesus nos deixou, esse plano que está num processo de transição, essa transição ela não se realiza sozinha. Essa transição ela começa, antes de tudo, dentro de nós, no nosso pequeno espaço. Nós temos que mudar a trajetória da nossa vida. Nós temos que buscar ser luz, ser aquele que demonstra o caminho que Jesus nos ensinou. Só assim a gente vai poder realmente sair desta vida conscientes de que fizemos o nosso melhor. Essa era a mensagem de hoje. Eu agradeço a todos que nos acompanharam e que a luz do Mestre Jesus esteja com todos.
Que assim seja. Roberto, muita reflexão, né? Muita. E esse caso que você contou que ocorreu hoje, se a gente analisar ele da matéria, a gente gera até algo ruim dentro de nós, né? Mas Sim. era algo que tinha que ser tomado uma atitude. E alguém tem que tomar, né? E no mundo que nós estamos vivendo hoje, de tanta maldade, né? Tantos julgamentos, né? Alguém tem que tomar a decisão. Quando se toma a decisão, já aparece um monte de gente para condenar, para apontar. Então, que situação, né? E quantas vezes a gente não passa por isso no nosso dia a dia? Exatamente. E é por isso que a gente tem que, na nossa consciência, a gente tem que estar fazendo a coisa com amor, porque aí a gente sabe que nós estamos no caminho certo, não importa o que os outros vão falar, né? Mas se a gente não tiver, se a gente estiver agindo com um sentimento menor dentro do nosso coração, aí não dá certo, né? Perfeito. Muito bom te ouvir, grato em nome de todos nós aqui do Mestre Jesus. Com certeza plantou-se mais uma semente em torno do perdão, né? Vários irmãos que sempre falam do tema, mas trazendo aí, de acordo com o seu grau evolutivo, uma maneira, uma apreciação de uma maneira diferente. Então, tudo soma e soma muito, e a gente fica muito grato por trazer esse tema que ouvimos tanto, né? Que só 5% das pessoas que frequentam um templo religioso conseguem já pôr em prática aquilo que aprenderam. Então, nós estamos nos 15% que estão tentando, e os outros 80% ficam na zona do conforto, até a dor chegar, né? Nem diz, todo mundo é ateu até o avião começar a cair, né? Exatamente. Aí começa, ai meu Deus. E para que chegar nesse ponto, né? Então, que tenhamos inteligência. Perdão é ato de inteligência, libertador de consciências e corações. Legal, muito bom te ouvir. Antes de pedir para você fazer a prece, só quero lembrar a todos que na próxima terça-feira nós vamos ter a Neuza Estopa com a gente aqui na palestra online, na terça-feira. E no domingo, lá no Mestre Jesus, às 9 horas da manhã, o Zé Roberto já esteve lá conosco, né? Vai ser a Sandra Fiore, né? Então, todos estão convidados, domingo, 9 horas da manhã, para presencialmente nos encontrarmos lá e darmos aquele abraço gostoso. Online é bom, né? A gente assiste de casa, pega o celular, não está ali, é ótimo. Mas presencial é muito bom. Melhor ainda. Estejamos lá, então. Zé, você podia fazer a prece de encerramento para nós? Claro, com certeza. Então, vamos lá. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que possamos mais uma vez nos reconectar a nosso Deus Pai, a Jesus nosso Mestre e a toda a espiritualidade amiga, nos conectar através da gratidão, através do amor, e que toda essa energia positiva que nos envolve neste momento seja direcionado a todos os locais onde houver necessidade, aos hospitais, às entidades assistenciais, a nossa querida casa Mestre Jesus, que nos acolhe, e a todos aqueles que são atendidos, aos que estão em tratamento, e também que cada um possa mentalizar o seu lar neste momento, que essas energias adentrem o nosso lar, que adentre e cuide de cada um dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e cuide também daqueles irmãozinhos que ainda se consideram os nossos inimigos, muitos em espíritos que por vezes frequentam as nossas casas, mas que possam receber o amor e a luz neste momento. E assim, com o nosso coração agradecido, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Zé Roberto, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço sempre. Estou sempre à disposição quando me convidarem.
Que ótimo, muito bom te ouvir. Como é bom, né? Gente diferente chegando e a gente vai somando e a gente fica muito feliz. Essa palestra, pessoal, fica à disposição na minha página do YouTube. Eu compartilho lá. É só ir lá no YouTube e pesquisar @educaires. Fica à disposição também lá no nosso grupo do Mestre Jesus e no Facebook da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, onde ela foi transmitida ao vivo, tá? Então, para todos que irão assistir aí, que possam aproveitar e refletir bastante sobre o tema. E aqui fica, né, nosso grande abraço para todos que estiveram conosco, muita luz, muita paz para todos, e que na próxima terça-feira aqui possamos estar reunidos, aprendendo hoje e sempre, tá bom? Tchau, José Roberto. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.